Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, sou uma mulher de 25 anos e estou casada há pouco mais de um ano. Estou lidando com uma família política muito gananciosa e é um verdadeiro campo de batalha. Minha mãe faleceu de câncer de útero quando eu era pequena. Pensávamos que ela estava curada, mas o câncer voltou e a levou. A família da minha mãe sempre teve bastante dinheiro, e no ano passado minha avó me deu uma propriedade que originalmente seria para minha mãe. Meu pai nunca se casou novamente após a morte da minha mãe porque não queria causar mais confusão à sua filha adolescente. Como filha única, nunca me faltou o carinho do meu pai. Ele sempre me tratou com muito amor e me deu uma vida muito feliz. Antes de me casar, eu viajava frequentemente com meu pai e sempre fomos muito unidos. Meu pai trabalha no setor imobiliário e vive confortavelmente. Quando me casei, considerando a situação econômica do meu marido e da sua família, meu pai nos permitiu morar em um apartamento de 200 metros quadrados de sua propriedade. Este apartamento está a cerca de 20 minutos a pé da casa do meu pai. Meu sogro está aposentado e minha sogra foi dona de casa a vida toda. Além disso, minha cunhada, que é 2 anos mais velha que meu marido, ainda não se casou. Segundo meu marido, a família dele nem sempre esteve em má situação econômica, mas ficaram arruinados ao avalizar um amigo. Por isso, tive que assumir a maioria das despesas do casamento, já que a família do meu marido não podia arcar com os custos. Apesar disso, antes de nos casarmos, tanto meu marido quanto minha cunhada me tratavam muito bem, então não me senti ressentida com a situação. Conheci meu marido em uma academia onde ambos estudávamos para o exame de funcionário público. Infelizmente, minha saúde se deteriorou pouco antes do exame e tive que abandoná-lo. Meu marido, por outro lado, passou no exame na segunda tentativa e se tornou funcionário público. Depois disso, comecei a trabalhar com meu pai no negócio imobiliário, já que parecia que eventualmente eu o herdaria. Além disso, recebo rendimentos de aluguel da propriedade que minha avó me deixou, portanto não preciso de um trabalho adicional para me sustentar. Curiosamente, antes de receber a propriedade, quase não tínhamos conflitos, mas depois de recebê-la, as coisas começaram a piorar. O problema começou quando minha sogra reclamou que eu administrava os rendimentos do aluguel. Embora fosse minha propriedade, ela insistia que os rendimentos deveriam fazer parte dos bens comuns do casamento. Tentei explicar gentilmente que se tratava de uma herança, não de um bem comum, mas ela não quis entender. Os rendimentos da propriedade são de cerca de $5.000 por mês, depois de descontar todas as despesas. Minha cunhada, que sempre sonhou em ter um café, pediu-me para usar o primeiro andar da propriedade para o seu negócio, sem pagar aluguel durante um ano para poder se estabelecer. Meu pai me ensinou a não fazer negócios ambíguos, então recusei o pedido da minha cunhada. Não queria misturar negócios com a família, especialmente sabendo que ela não era uma pessoa responsável. Meu pai me disse que nos negócios nunca se deve ser ambíguo, então recusei diretamente o pedido da minha cunhada. Não queria misturar a relação de proprietário e inquilino com ela. Eu sei como minha cunhada vive e sei que ela não é uma pessoa responsável. Meu pai sempre me deu presentes como bolsas e carteiras, embora eu não me interesse muito por esses artigos. Dizia que se minha mãe estivesse viva, ela teria comprado essas coisas para mim. No início do meu casamento, minha cunhada vinha à nossa casa sem motivo, pedindo emprestadas coisas que nunca devolvia, sempre com desculpas como que as tinha perdido ou que tinham sido roubadas. Para evitar conflitos, deixei passar algumas coisas, mas agora ela queria que eu desse o local para o seu café sem pagar nada. Quando minha sogra soube disso, ficou furiosa, dizendo que eu não respeitava a sua família e que por isso tratava sua filha assim. Minha sogra dizia que eu não entendia o quanto a situação era difícil para eles e que precisavam me dar uma lição. Chegou a ir se queixar no trabalho do meu marido, e ele, sendo tão ingênuo, me pediu para ceder desta vez. Eu poderia ter feito isso, mas sabia que isso não seria o fim, mas o começo de mais demandas. Se eu cedesse com o café, sabia que viriam mais pedidos. Por exemplo, embora meu pai não tivesse autorizado, minha sogra já havia insinuado que ele deveria dar um emprego ao meu sogro em seu escritório, com um salário de cerca de $3.000 por mês.
Como não respondi, minha cunhada e minha sogra ficaram ainda mais irritadas e parece que pressionaram meu marido, que também começou a se mostrar irritado. Alguns dias depois ele chegou em casa bêbado, acusando-me de me exibir apenas porque eu tinha uma propriedade. Disse-me para não menosprezar a sua família e foi para a casa dos pais dele após me insultar. Mesmo assim, não liguei nem mostrei qualquer reação. Uma semana depois, meu marido voltou para casa e me disse que eu deveria parar de visitar meu pai com tanta frequência, sugerindo que o fizesse apenas uma vez por mês. Meu pai vive a apenas 20 minutos de distância e eu frequentemente vou vê-lo porque me preocupo que ele coma sozinho. Meu marido raramente vê meu pai, mas de repente decidiu que isso era um problema. Não entendia como ele podia me dizer isso, considerando que vivemos em uma casa que meu pai nos deu. Recusei, e então meu marido me disse que eu deveria pedir desculpas à sua mãe e fazer o que ela dizia. Quando recusei novamente, ele me acusou de não ter modos e de pensar apenas no meu pai. Acusou-me de não saber como respeitar uma sogra porque cresci sem mãe. Essas palavras me feriram profundamente, então fiz as malas e fui para a casa do meu pai. Quando cheguei, comecei a chorar e contei tudo o que tinha acontecido. Meu pai me disse para me acalmar e que encontraríamos uma solução. Depois de refletir, percebi que a melhor opção era o divórcio. Não fazia sentido ser o sustento financeiro de uma família tão exigente. Meu marido e minha sogra tentaram me ligar várias vezes, mas eu não atendi. Queria ir buscar minhas coisas em nossa casa, mas tinha medo de encontrar minha sogra. Meu pai ligou para minha tia e meu primo, e ambos se ofereceram para me ajudar. Meu tio é advogado, então me garantiu que eu não teria problemas legais no divórcio. Todos me deram muito apoio e me disseram para não me preocupar, que eu superaria isso. Após o almoço, meu primo e eu fomos para a casa onde eu morava para trocar a fechadura e expulsar meu marido. Como a casa é do meu pai, ele não tinha outra escolha. Quando chegamos, minha cunhada estava sentada na sala. Com o coração acelerado, recolhi algumas das minhas coisas do quarto. Chamamos um chaveiro para trocar a fechadura, o que enfureceu minha cunhada e minha sogra. Começaram a gritar e a empurrar meu primo, que chamou a polícia e meu pai. Ao ver meu pai, as mulheres se acalmaram. Meu pai ordenou que meu marido pegasse suas coisas e fosse embora. Ver meu pai tão bravo me fez chorar, eu me sentia culpada por ter me casado com a pessoa errada. Minha sogra e minha cunhada me insultaram, dizendo que eu era cruel e que receberia um castigo divino. Ao sair, empurrei minha cunhada, que gritou que eu estava louca. Respondi que parasse de viver às custas dos outros e começasse a ser responsável. Ameaçaram me processar, e eu disse que faria o mesmo. Não muito depois, meu marido começou a me ligar novamente. Desta vez, atendi e disse que não queria mais discutir, que havíamos decidido nos divorciar e que o faríamos legalmente. Ele implorou, dizendo que sua mãe o havia pressionado a agir assim, mas eu disse que não me incomodasse mais e que não viesse me ver. Avisei que qualquer tentativa de aproximação seria usada como prova contra ele. Depois ele começou a enviar mensagens de texto pedindo perdão e implorando por outra chance. Lembrar de tudo isso ainda me faz tremer. Tento manter a calma, lavando o rosto muitas vezes ao dia. Durante o processo legal, descobri que minha sogra e minha cunhada haviam contatado meu pai várias vezes, pressionando-o para que me convencesse a abrir o café. Não conseguindo, chegaram a insultar meu pai, dizendo que ele não tinha flexibilidade e que iria para o inferno por tratar a família assim. Meu tio me garantiu que meu marido não tinha direito de reclamar qualquer propriedade, já que não havia contribuído para ela e não estávamos casados há muito tempo. Isso me tranquilizou um pouco. Sei que enfrentarei mais desafios, mas estou decidida a seguir em frente. Meu pai sugeriu que, se eu quisesse, poderia ir para o exterior continuar meus estudos, ou se decidisse começar um negócio, fazer isso com planejamento e aprendizado, não impulsivamente como minha sogra. Por agora, enfrentarei esses tempos difíceis e olharei para o futuro com esperança. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado.